Saudade de mim? Saudade. Pode falar a verdade, irmão. Não é pecado, não. É, Tô na rua, tô indo tá pra casa, forçando. tô chegando em Aí Tô casa vendo você tá aí, tá. forçando, Tô vendo aí a tá garrafa de forçando a cerveja barra. aí saindo do bar. É, eu não tô, né, irmão? Pô, tava acabando de jogar o cigarro fora, né? Fala aí. Tá comendo aquele churrascão com cerveja depois do expediente, com os outros vendedores, Pô, celebrar as vendas. mudei de marca agora. Mudou, mudou? Mudei, mas é da mesma empresa. Quer dizer, Ah, é tá. do grupo concessionárias. É uma marca chinesa. Great Wall Motors, que é, não sei se você Eita. já viu, Raval, já viu? Não, não. Cara, eu sou pobre. Meu negócio é Chevrolet, Depois, Uno. depois tu entra na internet e vê se tira esse siri desse bolso aí, cara. Não vai levar nada pro céu, não, cara. Lá na Rapaz, pastor Sepultura não vai humilde, descer com pessoa dinheiro, não, simples, entendeu? cara. Eu tenho que andar de Onix, Celta, entendeu? Abre esse coração. Vai lá, valeu. Vai Vamos lá em lá, casa. vamos Deixa eu... lá. Gente, Bora. eu mandei um livro para vocês, né, em PDF, vou estar mandando, né, como a gente sempre faz aí, mandando alguns materiais para ajudar, né? Mandei a ementa também do curso, né, para a gente ter uma ideia aí do que vai estar trabalhando. Como é uma matéria de Bíblia, a gente vai passar por aquelas questões que são frequentes, né? As maneiras de abordar a Bíblia, né? A leitura tradicional, a leitura dogmática, histórico-crítica, da teologia da libertação ou político-social, né? Porque cada texto bíblico ele vai ser lido a partir dessas leituras de uma maneira. Hoje é uma aula introdutória, né, para a gente estar aí tendo a visão do todo da matéria. Eu já mandei uns vídeos, né, lembrando que nas minhas aulas, as minhas falas, a gente vai estar sempre trabalhando a perspectiva crítica, né? E aí os materiais a gente vai estar mandando de todas as vertentes, mas a ideia é que nessa primeira etapa a gente possa entender um pouco do processo de formação do Antigo Testamento, né? Entender um pouco das línguas que formaram o Antigo Testamento e qual é a melhor maneira de a gente estar estudando esse texto. Nós somos cristãos, né? Não somos judeus. O Antigo Testamento ele não tem efeito doutrinário sobre a gente, apesar que tem muita doutrina cristã, muito pastor, até batista, que está usando o Antigo Testamento como doutrina, né? Tem pastor aí que está vestindo vestes sacerdotais, entra na igreja com a arca, lá na frente da igreja tem bandeira de Israel, tem castiçal. Isso, assim, é um desvio doutrinário de uma ignorância muito grande, porque essas questões relativas ao judaísmo, com a morte e ressurreição de Jesus, acabou, né? A gente não tem ligação nenhuma com o judaísmo. Mas muita gente ainda insiste, até porque parece que os rituais do Antigo Testamento eles parecem ser mais agradáveis, né, para a gente que gosta de manipular, né, de usar aí o texto. Muita gente faz isso de maldade, muita gente faz isso por ignorância mesmo, porque não conhece, não estudou direito e acaba repetindo, né, esse tipo de ritual. A ideia da matéria, ao conhecer o texto do Antigo Testamento, ao saber quem escreveu, ao tentar, né, saber quem escreveu, quando escreveu, para que escreveu, né, tentando entender o objetivo de cada texto, o contexto de cada texto, é justamente para não sair por aí ensinando besteira, né, para não sair por aí ensinando esse tipo de prática, né, que reflete no dia a dia. Então tem muita gente que faz aí a oração de Abraão, né? Gente que acha que é detentor da promessa de Abraão, porque está lá na Bíblia. E até um erro, porque pessoas nessa perspectiva acham que a Bíblia é um livro. E aí eu vou repetir, a gente precisa entender que no texto, o texto bíblico, ele não é um livro, eles são 66 livros. A Bíblia são 66 livros,
com autores diferentes, histórias, contextos e objetivos diferentes. Então, a nossa tarefa é tentar entender um pouco disso, para não ensinar besteira para as pessoas e também para a gente mesmo, né? Muita gente aí acaba vivendo uma religiosidade, né? Uma fé muito superficial ou opressora, porque não aprendeu a ler a Bíblia de maneira adequada. Então, a nossa tentativa é tentar chegar mais próximo possível dos objetivos originais desses textos, para que não ocorra erros, né, na nossa prática, na nossa pregação e assim por diante. Primeira coisa aí, né, para deixar claro, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, né? Então, só por isso já cria uma distância muito grande, né, entre a nossa cultura e a cultura do texto original. A própria forma como o texto é escrito é diferente da nossa, né? Nós escrevemos da esquerda para a direita, o hebraico é da direita para a esquerda. Então, até a forma de ler é diferente, né? As letras são diferentes, a pronúncia é diferente. Existem palavras no texto hebraico que nós não sabemos o significado, e aí é transliterado, né? A ideia de números, quantidades do texto hebraico para o português é sempre um desafio, nunca é fácil, nunca é simples realmente entender com exatidão os números, medidas no Antigo Testamento, né? A gente tem os gêneros literários que foram usados para escrever o Antigo Testamento. A gente tem mito, tem saga, tem lenda. Então, esses gêneros expressam, né, um objetivo, uma ideia. Um mito, necessariamente, não é uma história verdadeira, mas quer ensinar algo, né? É uma explicação para algo que acontece. Por exemplo, nós temos as histórias da criação. São histórias que demonstram que Deus é o Criador, mas elas necessariamente não mostram como Deus criou o mundo, porque há uma série de incoerências na história, né? Por exemplo, em Gênesis 1, a luz é criada primeiro, antes do sol, né? Da onde veio a luz? Ah, vem de Deus, né? E aí as pessoas tentam explicar e tal, mas o texto não está querendo ser objetivo, né? Não está querendo criar uma sequência. Ele está querendo demonstrar que o Deus Yahvé, o Deus de Israel, é o Criador. É um combate às teologias e mitologias persa e babilônicas da época que esse texto foi escrito, né? Então, quando os outros povos acreditavam que os seus deuses criaram a humanidade e as coisas, o povo de Israel que estava aí se formando começa a estabelecer a fé nesse Deus Yahvé como criador de todas as coisas, inclusive como criador dos deuses dos outros, né? A lua, o sol eram deuses para outros povos, para outras religiões, e Israel diz que Deus é o criador dos astros. Então a gente vê que esses textos, eles têm um objetivo, né? Eles não estão aí à toa. E um outro grande problema, às vezes, é querer cristianizar o Antigo Testamento. Nós somos cristãos. O Antigo Testamento, ele foi escrito para o judeu. Ele está dentro da cultura, da tradição judaica. Mas é um erro que é comum, por causa do tipo de leitura dogmática, os cristãos quererem cristianizar o Antigo Testamento. Aí vê Jesus no Antigo Testamento, vê o Espírito Santo, vê igreja, vê pastor, né? Vê as figuras que são presentes no Novo, lá no Antigo. Até a percepção de Deus. A gente já conversou isso em outras matérias, né? O Deus do Antigo Testamento, ele não é trino. O Deus do Antigo Testamento é um só. O Deus, né, que de quem escreveu o Antigo Testamento é um só, né? É um Deus único, não é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como aqueles que escreveram o Novo Testamento deixam entender. Então, a percepção da pessoa de Deus é diferente. A relação do homem com Deus no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ele é
ele está acima da realidade humana, né? Ele, quando vem na realidade humana, essa realidade ela sofre, né? Ela pena por ter se achegado perto dessa divindade. O Deus do Novo Testamento, ele vem ter conosco, né? Tem o Emanuel. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, né? Você vai falar com os judeus sobre isso é uma blasfêmia, uma completa heresia. Então, nós, cristãos, quando estamos estudando o Antigo Testamento, a gente precisa respeitar o texto. Para quê? Para não fazer essas barbáries que as pessoas fazem hoje, de querer pegar rituais, né, práticas do Antigo Testamento e trazer para a igreja. Então, o estudo do Antigo Testamento tem que ser feito de maneira séria, e entendendo o Antigo Testamento como um texto que tem os seus costumes, né, tem a sua época, tem o seu período ali. Então, a gente vai estar estudando, né, tentando focar no texto dessa maneira. Né? É um texto judaico, foi escrito para os judeus, numa época e numa língua muito distante e diferente da nossa. Então, o nosso desafio é tentar compreender como é que esse texto se torna relevante para a gente hoje, sendo cristãos no século XXI. Para entender o Novo Testamento, eu tenho que entender o Antigo. Né? Várias ideias presentes no Novo Testamento são derivadas do Antigo Testamento. A ideia de sacrifício, né, por exemplo, ela vem do Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento tinham vários tipos de sacrifício. Eram oferendas que você dava à divindade, a Deus. No Novo Testamento, eu posso ser esse sacrifício. Romanos 12 vai falar sobre isso, né? Nós somos o sacrifício, o culto racional ao Senhor. Mas essa ideia de sacrifício é tirada lá do Antigo Testamento. Então, a gente precisa entender isso. A própria linguagem da literatura apocalíptica que a gente tem no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, é tirada da profecia judaica, que é um gênero literário presente no Antigo Testamento. E até entender isso é importante, já vimos isso em outras matérias. Profecia não é adivinhação, mas é um gênero literário ligado à questão da justiça social, da denúncia do erro e da proclamação da vontade de Deus, e não com adivinhar o futuro. Né? Então, ao estudar o Antigo Testamento, nós vamos tentar entender o hebraico, né? Como que essa língua interferiu, né, na própria produção dos textos. A partir da língua, né, a gente tentar entender também, pesquisar e estudar sobre os gêneros literários e qual a relevância e importância de eu entender o gênero literário. Por exemplo, se eu quiser fazer uma mensagem doutrinária para a igreja hoje, eu não posso ir no livro de Salmos, porque o gênero literário do Salmo é o cântico, né? É uma poesia, não é um texto de doutrina, de comportamento. Ah, então eu posso ir em Deuteronômio? Também não. Por quê? Porque o texto doutrinário para a igreja são as cartas, né, do Novo Testamento. Mas ao entender o texto de Deuteronômio, eu posso entender, por exemplo, a ideia do dízimo hoje. Porque em Deuteronômio é apresentada a ideia do dízimo também, não só em Malaquias. Mas só que em Deuteronômio, o dízimo era dado da seguinte maneira: você pegava o melhor da tua colheita, né, do teu animal lá, matava, queimava e comia diante do altar. É um dízimo totalmente diferente do que as igrejas fazem hoje. Então, o dízimo ou os dízimos no Antigo Testamento, eles vão depender da época, do momento, né? Nem sempre era uma contribuição para a instituição. Entender a ideia, né? Já falamos, já comentamos, mas é importante relembrar a diferença do templo judaico para a igreja. Né? A igreja não é a casa de Deus. Deus não mora na igreja. O templo judaico era a morada de Deus. Né? O Deus do Antigo Testamento, na perspectiva de quem escreveu, é estático, né? Ele está num lugar só. O Deus do Novo Testamento não, ele é dinâmico.
Então, essa perspectiva é diferente. Então, ao ler os textos do Antigo Testamento, precisamos respeitar a época, o contexto, o objetivo, tentar entender um pouco sobre a autoria. Nós vamos começar aí estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a maioria das pessoas atribui a Moisés. Como é que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia se ele não entrou na Terra Prometida? E algumas das histórias são dentro da Terra Prometida. Né? Como ele saberia quem entrou? Aí, né, as pessoas mais tradicionais vão dizer que Deus revelou. Isso é uma leitura muito superficial e muito ingênua do texto bíblico. Não dá para a gente fazer um curso de teologia não, com essa perspectiva. O Pentateuco, como veremos, né, no futuro próximo, ele é uma construção literária a partir de várias tradições. Então, você tinha grupos com histórias sobre a criação do mundo, sobre a tomada, né, da Terra Prometida, sobre a caminhada no deserto, e a Torre de Babel, e o dilúvio. Né? E essas histórias eram histórias daquelas regiões, né, daqueles grupos de pessoas, que foram sendo reunidas e deram origem ao que nós conhecemos hoje como Pentateuco. A partir disso, nós temos esse conjunto de livros, né? De histórias, de tradições reunidas. E por isso eu tenho 2 histórias da criação, 2 histórias do dilúvio, né? Histórias que se completam e se contradizem. Moisés viu ou não a face de Deus, né? Então, porque eu tenho nesses livros uma compilação de várias tradições, de vários grupos que se reuniram e, ao longo do tempo, foram formando o que hoje nós chamamos de Israel. Então, podemos dizer que o livro, que o Antigo Testamento é um conjunto de livros que foi se formando ao longo de anos. Não é alguém que simplesmente chegou lá e começou a transcrever tudo o que aconteceu. Então, esse é uma produção, né, que ocorre a partir de um bom tempo, né, a partir de vários processos históricos. Então, o nosso olhar ao estudarmos o Antigo Testamento será dessa maneira. Né? É claro que essa é a perspectiva histórico-crítica, né, teologia da libertação. Na perspectiva doutrinária, vai depender do que cada doutrina defende. Né? Aquela perspectiva dogmática mais tradicional vai defender que, por exemplo, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E aí a doutrina vai ler o texto. Na perspectiva fundamentalista, lê-se o texto de maneira fria, crua, em português, e o que está escrito em português é o que vale. Então, na leitura fundamentalista e dogmática, você tem um tipo de abordagem, de estudo, de pesquisa. Nas leituras críticas, você tem outro tipo de abordagem. Eu vou estar procurando aqui sempre trazer a leitura crítica, que a dogmática fundamentalista você já conhece. É o que a maioria de nós estuda na igreja, nas revistas de EBD e aí por diante. Lembrando que você não é obrigado a concordar, né? Cada um tem a sua liberdade de poder seguir aí, né, a linha de interpretação que acha importante, mas eu sugiro que seja a linha que você adotar, você pesquise, né, estude, corra atrás, para que tenha fundamentos e argumentos ao estar lidando aí com explicações, né, para as pessoas que forem te ouvir, certo? Bem, perguntas até aqui, alguma dúvida, alguma coisa que queira que esclareça? Pô, fiquei sem bateria, Ricardo. Voltei para aula agora, tem 2 minutos. Então, Ah, tô tá. praticamente. Fiquei, pô, a bateria zerou do nada. O telefone já tá precisando trocar, entendeu, Já irmão? está Você não quer precisando. Está precisando vender mais um carro e troca o telefone. fazer isso, Ricardo. Depois da aula tu me liga, valeu? Vai estar gravado, de qualquer forma, depois você vê aí. Valeu?
Aí dá para recuperar, tranquilo. Valeu. Valeu. O restante aí, podemos seguir? Então vamos lá. Então, como eu falei, o primeiro bloco de textos que a gente vai estudar é o Pentateuco. Então, hoje, de maneira inicial, eu já vou, né, alertar que, na aula, a ideia de Moisés ter escrito o Pentateuco, ela é colocada de lado. Eu vou estar mandando para o grupo alguns materiais, né, com a perspectiva tradicional, dogmática, e aí você vai poder comparar, né, os materiais tradicionais com os materiais com os materiais críticos. E aí é legal para você estar desenvolvendo aí a sua pesquisa. Eu mandei para vocês um livro. Nesse livro, deixa eu ler aqui a ementa, explicar aqui a ementa também. Ó, na ementa já está o nosso GQ1 e o GQ2, tá? O GQ1, você vai fazer uma pesquisa sobre os gêneros literários do Antigo Testamento, quais são e quais as principais características. E no GQ2, pesquisar as teorias de formação do Pentateuco. Saiu digitado errado aqui, né? Mas é as teorias de formação do Pentateuco. Essas duas pesquisas precisam ter bibliografia, tá? Mínimo de 3 laudas, máximo de 10 laudas. Qual é o prazo? Você tem um prazo até o GQ2 para me entregar essas duas pesquisas aí. O material que eu vou estar mandando para vocês, por exemplo, esse livro que eu mandei hoje, esse material que eu mandei hoje, já serve para você ler, pesquisar sobre essas questões que eu estou falando e que também fazem parte aí do GQ. Então, lá nesses livros, você já vai encontrar um pouco, né, do conteúdo para esse material. Eu sugiro para você que, ao longo da semana, você comece a ler aí da página 7 a 19 desse material que eu mandei. Que esse material vai estar introduzindo, né, essa pesquisa crítica, essa pesquisa ao Antigo Testamento, trazendo alguns detalhes, alguns eu já até adiantei aqui para você, mas é uma boa fonte de pesquisa, né, para que você possa ter uma outra perspectiva aí do texto bíblico, tá certo? É claro, gente, que na ideia crítica não é desmerecer ou desacreditar os eventos do Antigo Testamento, mas é um outro tipo de análise, certo? Então, ao estudar sobre a criação, o foco não é como Deus criou, mas perceber que eles estão defendendo que Deus é o Criador. Então, dependendo do texto, muda o foco, né? Mas não é desacreditar no texto. Fala, Francisco. Francisco? Dá para ouvir, não? Não, tá muito baixinho. Um pouco, fala aí. Então, como nós vamos ver, tá? Não tá dando para ouvir, não. Tá dando eco. Tá dando eco? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Fica a cabeça de lado aí, melhora. É isso aí. Beleza. Como nós vamos ler da página 7 à página 19, esse livro só tem 23 páginas, não é isso? Pelo que eu vi, só tem 23 páginas. É pequeno, Então já dá para a gente ler ele todo, né? Você pode ler ele todo, eu só estou sugerindo que ele vai dar mais conteúdo dessa minha fala hoje, entendeu? É uma sugestão, mas quiser ler ele todo, fica à vontade, aí é com cada um. Mas é sugestão, não é um trabalho em cima dele, não é nada disso não, entendeu? É só para você ter mais conteúdo aí, tranquilo? Agora, é 23 porque ele está em 2 páginas, tá? Por isso que ele está aí. Mas ele tem um pouquinho a mais aí, tá? Mas, assim, é um material bom de pesquisa, acho que vale a pena vocês explorarem esse material aí, tá certo? Bem, gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Se não tem mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, fica aí a sugestão da leitura e a gente
né, segue aí na próxima aula, a gente continua a nossa conversa. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Ô, Ricardo, Sim. só mais uma coisa. Eu sempre me atrapalho aqui nessa. É você. Tá mudo. Ficou mudo, Francisco. Agora você sumiu. Que ligaram Fala. aqui. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Sempre você fala que dessa leitura do Antigo Testamento fala da justiça de Deus, da mensagem profética, é isso? É o quê? Você tem falado sobre tudo isso que você falou desse gênero literário ligado à justiça de Da Deus, profecia? sim, e da profecia profética, Não, então, a e mais uma. profecia, ela tem como base o apelo à justiça social, a denúncia do erro e a proclamação da vontade de Deus, entendeu? Uma Pega isso, mensagem denúncia do erro. profética, ela engloba esses 3 itens. Então tá, a denúncia a justiça social, a denúncia do erro e a. Para mim, Proclamação da vontade de Deus, entendeu? proclamação Não da é vontade de adivinhar o Deus. futuro. Ok, Tranquilo? tranquilo. Então é isso, gente. Então hoje ficamos por aqui. E aí a gente segue aí. Qualquer coisa, manda dúvida lá no grupo lá, a gente vai trabalhando aí. Beleza? Beleza, Ricardo? Boa aula. Deus Então abençoe. valeu. Tamo junto. Eu estou aqui em Rio Grande do Norte, já fiz passeio de bugre. Coisa maravilhosa. Isso aí. E daí, Valeu, o Ricardo. pastor da minha igreja lá falou: Isso é pecado, irmão Francisco. Eu falei: É. Pastor, velho.